Boa noite. Nós estamos aqui hoje para falar do signo de Gêmeos e do elemento ar. Esse signo que começou no dia 21 de maio e vai até dia 21 de junho. E ele é o primeiro signo que começa a falar do elemento ar. Então hoje nós vamos falar dessas propriedades que o elemento ar rege em nós e de como Gêmeos atua. Lembrando que todos nós estamos vivenciando a energia do signo de Gêmeos, né? Não somente os geminianos, os nativos de Gêmeos, ou quem tem ascendente em Gêmeos também, que a energia fica bem forte, bem aparente. Mas não somente eles especialmente, claro, os geminianos estão super convidados a partilhar a nossa aula. Mas de todo modo, todos nós estamos vivenciando, e esse é um ciclo na nossa vida. Gêmeos é um ciclo na nossa vida e uma parte também na nossa vida. Então, nós vamos mergulhar fundo nessa parte da nossa vida que é referente aos pensamentos, ou seja, a nossa mentalidade, os nossos respiratórios, como está a nossa respiração e como nós fazemos diferentes respiratórios, como isso pode nos ajudar. Como está a nossa clareza mental sobre as coisas, como está a nossa comunicação, como está o recebimento de informações e a transmissão de informações. Se essas informações estão... Boa noite, Bi! Seja bem-vinda! Se essas informações estão realmente tendo lugar em nós e se nós estamos nos aprofundando nessas informações ou não, ou se está na superficialidade. Gêmeos e o elemento ar, eles também falam da questão da dualidade. Então, tanto que o símbolo é Gêmeos, né? Duas faces. E na Jornada na Tenda desse mês, nós vamos falar sobre a outra face nossa. Qual é a mulher que está dentro de você? Qual é a sua parte que não está sendo vista, que está sendo escondidinha? Qual é essa parte? O que ela precisa falar? Em Gêmeos, a gente vai praticar muito essa integração. Então, eu te convido, a gente vai aprofundar todos esses assuntos hoje. E aí eu te chamo para compartilhar essa aula. Então, vamos mandar aviãozinho pro pessoal para vir para a aula, para entender mais essa energia, para experienciar, a partir do conhecimento, experienciar melhor ela. Aí, e a gente já vai começar. Então, características básicas sobre o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos rege o elemento ar, como eu disse. Ele é o primeiro signo a falar de ar. Os próximos é Libra e Aquário. Em Gêmeos, o ar começa, é como se fosse assim. Igual hoje... Boa noite, Antônio, tudo bem? Chegou o teu signo, né? Chegou o geminiano aí. O signo de Gêmeos... Boa noite, Bruna, tudo bem? Ele, digamos assim, que em Áries e Touro, a vida ainda é muito instintiva. Em Áries, a gente tem o princípio da vida. Em Touro, a gente prepara o terreno, aduba o terreno. E Touro também tem esse apelo muito material, muito físico, muito corpóreo. Ou seja, ligado à fecundação e à procriação também, né? A continuação da vida. Em Gêmeos é onde o pensamento começa a ter visibilidade. É onde nós temos tanto que ele é o signo que fala sobre a dualidade do nosso pensamento. É onde o pensamento tendo mais força é aquela parte histórica, eu acho que eu posso dizer assim, de nós seres humanos, que nós começamos a nomear as coisas ao nosso redor. Isso se chama árvore, isso se chama porta, isso se chama
cachorro, elefante. Então é quando a gente começa a nomear e comunicar isso. Então eu dei o nome desse pedaço de terra de Pindorama. E aí chega outro e diz, agora eu possuí esse espaço, não chamo mais de Pindorama, chamo de Brasil. Fazendo uma referência ao nosso território nacional aqui. Mas só para ilustrar essa questão de comunicação de informação e dessa característica do pensar, tá? De estruturar esse pensamento. Então, Gêmeos é esse primeiro signo que começa a falar do pensamento, nomeando as coisas, informando, comunicando. Porque os Gêmeos, as características, os conceitos base sobre ele é a inteligência, o pensamento, principalmente o pensamento mais ágil, a informação e como essa informação circula. É claro que quando a gente chegar em Aquário, a gente vai falar um pouco mais sobre informação. Então a gente vai falar sobre tecnologias, né? Que é como a informação ela circula de uma forma mais rápida através das tecnologias. Mas em Gêmeos é onde a gente começa a falar disso. Tanto que Gêmeos ele tem uma comunicação mais rápida, mais ágil. E eu gosto de comparar isso com jornalismo. O jornalismo ele tem essa propriedade de uma informação mais rápida, para chegar mais rápido nas pessoas. Então, muitas vezes, a notícia, por essa necessidade de agilidade, ela não é profunda como um artigo, por exemplo, ou como um livro. Então, a gente vai aprofundar isso no polo oposto a Gêmeos, que é Sagitário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse polo oposto para ficar mais inteligível. Então, eu tô fazendo primeiro a função de Gêmeos, que é comunicar, e depois eu faço a função de Sagitário, que é aprofundar. Então, Gêmeos, ele tem essa propriedade de informação muito rápida, tá? E se ele tem essa propriedade de informação rápida, claro que às vezes vai cair no engano essa informação, como várias notícias são fakes, né? Ou o jeito que é passado é confuso, então gera crenças, né, sobre aquilo que às vezes não é verdade. Então, em Gêmeos a gente tem o meme da fofoca, né? Que fala que Gêmeos é fofoqueiro, que Gêmeos é falador e tal. Mas como eu sempre digo nas aulas, um meme tem raiz numa verdade, que é essa questão da informação rápida. Então, e a necessidade de informação, de conversar, de comunicar, de se expressar, de contar histórias e de socializar, porque Gêmeos tem essa propriedade de socializar, como ele é do elemento ar. Então vamos começar a falar do elemento ar. O elemento ar, eu não consigo ver, mas eu sei que ele está aqui fluindo. Às vezes ele passa rápido e eu sinto como um vento, né? Então ele é fluido, e assim é os signos do elemento ar. Eles são fluidos nos relacionamentos, em seus relacionamentos. E então, Gêmeos tem essa característica de socializar com vários grupos, mas não pertencer a um especificamente. Ele não tem essa característica, porque Gêmeos não tem a característica de ser fixo, ele tem a característica de ser mutável. Então, ele circula por vários relacionamentos, por vários círculos, mas ele é muito independente. E quando eu digo essas características de Gêmeos, lembrando, eu não tô falando que todas as pessoas de Gêmeos são assim, porque Gêmeos é uma parte delas, né? Que é o Sol, que, claro, vai manifestar muito da sua personalidade, a não ser que tenha algumas características no mapa que bloqueiem essa manifestação, mas de todo modo vai ser forte, claro. Mas também tem que avaliar que casa que está. Então, por isso que o conhecimento do mapa, boa noite, o conhecimento do mapa é muito interessante, porque você vai entender melhor como cada energia atua.
mas não temos nenhum mapa aqui de ninguém agora, e então a gente faz o exercício do autoconhecimento. Então, aonde que eu sou assim? Aonde eu tenho essas características? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu, Aline. Gêmeos é uma energia muito difícil para mim, mas muito assim. O elemento ar, ele é um desafio para mim, e Gêmeos e Aquário são os dois signos mais desafiadores para mim. Tanto que o meu nodo norte é em o meu nodo norte é em Aquário. E a minha casa 12 é em Gêmeos, que é a casa do inconsciente. Então, eu tenho essa. Tanto que até antes da aula eu tava assim: que roupa que eu vou usar pra representar? Porque eu gosto muito da relação com as cores, né? Pra representar o signo. E tava assim: será que eu faço. Oi, boa noite, Jonatas. Saudade de você. Eu tava assim, será que eu aplico mesmo esse tema na jornada na tenda? Eu tava, tanto que foi muito bom conversar com meu irmão, me dá aula de astrologia. Então, meu irmão que é astrólogo, que faz mapa, enfim, toda vez que eu falo de mapa, gente, se vocês quiserem o contato do meu irmão, eu passo com o maior prazer, porque não é porque é meu irmão, mas é porque ele faz muito bem, ele tem muita paciência para explicar, é extremamente didático. Então, é maravilhoso a consulta com ele. E aí, ele me dá aula de astrologia, ele mastiga tudo pra mim. E até a minha formação final. E aí, eu tava conversando com ele sobre essas questões de Gêmeos pra mim. Eu tava falando assim, nossa, vai ser um ciclo muito forte pra mim dentro da jornada na tenda. Porque é um desafio pra mim. E aí ele falou, você tá muito imersa na energia de Gêmeos. Isso é bom, claro que causa confusão, e eu vou explicar melhor por que causa confusão. Gêmeos causa confusão, quando o Gêmeos entra no rolê, tanto que agora, me digam aí, quem que tá super confuso, assim, os pensamentos estão a mil, tá na dúvida, me diz quem tá assim nesse momento, pra ver se não é só eu. Porque a tendência quando entra em Gêmeos é bagunçar a casa, olha, em Touro a gente organizou, bem bonitinha a casa, aí chega Gêmeos, passa um vendaval dentro. E eu tenho essas questões. Então, quando Gêmeos pega pra mim, eu fico muito confusa. E eu que tenho tanto elemento terra em mim e água, eu quero firmeza, né? Principalmente por causa de terra, no caso. E água no sentido emocional. E aí, Gêmeos, aonde que você está assim? Aonde você é assim? Com essa propensão a muitos pensamentos, a muita inteligência, inclusive, a fluir muito, e ao mesmo tempo que isso às vezes pode trazer confusão. Porque pensa, um monte de ideias circulando pode te fazer confusão, pode te distrair do teu propósito, te distrair do que você estava focado. Mas ao mesmo tempo, aí que tá a questão do equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que Gêmeos é um terreno extremamente fértil. Porque é fértil de ideias, de criatividade, de inovação. Né? Ele não tem, como ele não tem a propriedade de apego, ele não vai se fixar. Ele vai intensificar, lógico. Quando ele estiver num extremo, ele vai estar super intenso naquele extremo. Quando ele estiver em outro, intenso. Só que ele muda muito rápido. Por isso tem um meme de Gêmeos duas caras. Porque ele muda, é uma energia que muda de ideia muito rápida. E quando tá de um lado, dá tudo de si daquele lado, só que muda em 1 minuto pro outro. Então, é muito fluido e aí, por vezes, pode ser confundido como não confiável. Mas aí a gente precisa, é aí que entra o equilíbrio. Eu só de pensar, eu só confio no que é extremamente previsível. Se eu for confiar só no que é previsível, eu não vou confiar em nada nesse universo. Nada. Porque a natureza não é previsível, a natureza é cíclica. Então, a única coisa que é previsível é que ela vai mudar, que ela é mutável, né?
Então, a gente tem que, com a energia de Gêmeos, a gente aprende a confiar no invisível, a confiar no que não é previsível, que não é fixo. A gente aprende a fluir sem essa necessidade de se apegar e se aterrar e focar. Tanto que em Gêmeos a gente busca o equilíbrio entre o foco a partir da clareza mental, tanto que em yoga esse mês a gente vai trabalhar muito a clareza mental e muito o equilíbrio. E torções, por causa da questão de se torcer para o mundo, ver a vida por outros ângulos, a partir de outras vivências e liberações, enfim. Depois eu vou falar mais sobre isso na hora das dicas, né? Sobre como trabalhar essa energia. Mas a questão de ter uma clareza mental sobre o seu propósito, sim, faz parte do equilíbrio de Gêmeos. Mas Gêmeos também tem a proposta de quando ele chega, ele não tá te pedindo pra ser... Agora não é hora de você ser determinado, focado. Não é essa a proposta agora. A proposta de Gêmeos, quando o Gêmeos chega, é justamente bagunçar a casa mental, principalmente, né? Bagunça a casa mental, bagunça a comunicação, tanto que eu, no começo, né, dessa aula, eu tava sentindo assim, deixa eu focar, porque a comunicação, ela tava querendo tava rápido aqui, muito rápido aqui, atravessando aqui a fala. Então isso é muito Gêmeos. E ele vem para bagunçar para que você olhe por outros pontos de vista. Porque olhando por outros pontos de vista, você tem maior liberdade de criar, de inovar. Você tem maior liberdade porque aí você sente, eu não preciso me apegar àquilo só porque eu decidi em um momento. Eu posso mudar, eu sou livre, eu posso mudar. Tanto que Gêmeos é muito livre, nas suas relações, na sua expressão, na sua comunicação, que às vezes tem uma propriedade de meter os pés pelas mãos, falar bobagem, porque fala demais. Então, quando ele vem bagunçar a casa, é para isso. E pensar por outros ângulos também é interessante, porque mesmo que no final das contas eu decida por aquilo que eu estipulei desde o início, antes da bagunça, digamos assim, mesmo assim você teve a oportunidade de ver a vida por outro ângulo. E isso vai te transformar. Pode não transformar o teu foco, mas vai te transformar em como levar isso. Vai te oferecer algum aprendizado para você aplicar em algum momento. Em relação àquele propósito ou em relação a outras coisas da sua vida. É a experimentação. Gêmeos vem para falar, vamos experimentar? Vamos viajar, vamos... falar bastante, conversar bastante, escutar bastante. Vamos conhecer as coisas do mundo, vamos conhecer muita coisa e vamos experimentar. E quando eu falo isso, é de aí ver aonde em você que você gosta disso, de experimentar coisas novas. Ou talvez, e aí entra num outro ponto de Gêmeos que é bem o símbolo de ser gêmeo, que é a questão de aonde isso me falta. Como está me faltando isso? Como eu disse, o mapa astral, ele tem 12 casas, ou seja, tem 12 aspectos nossos. Então, todas as energias são partes nossas. Porque eu sou complexa, né? Todos nós somos complexos. E isso está em mim, manifestado em mim de alguma forma. Aonde talvez está faltando isso? Também é um ponto para se olhar sobre Gêmeos. Aonde está faltando isso? Porque isso tem que estar na nossa vida. Talvez alguém muito apegado, assim. Não, eu sou muito apegado, muito apegado, muito apegado. Não muda por nada. Onde está precisando de mais Gêmeos na sua vida? De mais o elemento ar, né? E aí... falando do símbolo de Gêmeos, lembra que eu falei que os 2 primeiros signos, Áries e Touro, são bastante instintivos. Então, Gêmeos vem como aquela
aquele acesso do ser humano ao pensamento. Expandindo o pensamento, ele nomeia, ele comunica, ele expressa. E ele começa a usar a inteligência dele para isto também, coisas relacionadas ao falar, ao escrever e ao pensar. E aí a gente tem um salto de desenvolvimento humano, histórico na vida humana. E aí quando isso acontece, é aonde eu começo a determinar o que é certo e o que é errado. Porque até então, até o que é instintivo, você não separa. Olha outros animais. Os outros animais, eles não separam o que é certo e o que é errado. Só quando a gente ensina. Então, a minha cachorra sabe que quando ela sobe em cima da cama, ela tá errada. Mas foi porque eu ensinei que está errado. Então, ela sabe. Mas, do contrário, não existe o certo e o errado. Eles fluem conforme o ritmo natural, né, da vida. Então, nós, quando entramos em Gêmeos, a gente pensa isso, o certo e o errado, a dualidade. Tanto que Gêmeos representa a dualidade. Quem é o meu outro gêmeo, a minha outra gêmea? Quem é? Que eu, às vezes, não estou me vendo. Numa imagem que eu vou soltar, dois rostos assim de lado. Um rosto assim e o outro rosto assim. Ou seja, eles estão com a cabeça, estão de costas um pro outro. Uma mulher para outra tá de costas. E essa imagem, ela é muito interessante para representar isso que eu tô falando. Porque eu não tô vendo a minha gêmea. Ela tá atrás de mim. Eu não tô vendo. Ela tá ali, mas eu não tô vendo. Então, Gêmeos, ele representa o nascimento da nossa sombra. A gente vai continuar trabalhando a nossa sombra em outros signos, ou seja, com outras energias. Quando eu falo de energia, é tudo, gente. É pensamento, é emoção, é ação que você faz em relação aos seus sentimentos, às suas emoções. E aí a gente tem um trabalho com a sombra, com outras energias, com outras ações, com outras energias. Mas em Gêmeos é a representação de onde ela nasce. Porque a sombra, vamos aqui esclarecer o que é sombra bem, eu não vou, porque o assunto sombra é gigante, mas eu quero deixar o mais fácil possível, tá? Então vamos pensar a sombra como algo que, pelo nome, está no escuro, escondidinha. Então sombra é uma parte em nós. Aí, ó, outro do elemento ar. Oi, Elvinho, aquariano. O Elvis é muito representação de aquário. E aí, Voltando. Essa representação da sombra, a sombra é representada por algo que está no escurinho, escondidinha. Por quê? Porque é algo reprimido. Porque é algo que eu aprendi ao longo da minha vida que não cabe, não é adequado. Então eu escondo de mim. Eu escondo da sociedade, mas eu também escondo de mim. Isso é natural de nós fazermos. É natural. Então é um processo natural. E a nossa sombra, ela quanto mais ela cresce escondidinha, ela não está sendo, ela não está ali escondida sem nenhuma manifestação. Pelo contrário, ela está se movimentando, porque a vida é movimento, então está tudo se movimentando dentro de nós. Ela está aparecendo naqueles impulsos, ela está aparecendo nas crenças limitantes, nos padrões limitantes, ela está aparecendo no medo, principalmente no medo que nós não entendemos, porque ela está aparecendo enfim, quando a gente não se conhece, ela está aparecendo de alguma forma, manifestando tudo isso que a gente não entende, não conhece e não trabalha. Por isso que eu falo tanto de integração. Porque a questão com a sombra não é
fingir que ela não existe, porque isso é um caminho extremamente perigoso. Ela vai estar manifestando ali de forma inconsciente e você tá fazendo um monte de coisa de forma inconsciente. E depois tem prejuízos, tem arrependimentos, enfim. O trabalho com a integração é pegar essa sombra no colo, trazer, olhar para ela e reconhecer ela. E você é uma parte minha. E que parte minha é essa? O que essa parte minha quer falar? O que ela quer comunicar? Ela quer comunicar uma dor que ela já passou? Ela quer se mostrar? E eu tenho que olhar para ela e deixar ela se manifestar de alguma forma. Mas aí é o trabalho terapêutico de cada situação e de cada movimento da tua sombra, enfim. Às vezes você pode aí tá fazendo um trabalho de que a tua sombra é o controle, por exemplo. Vamos pegar o que tem a ver aqui com Gêmeos. É o controle. Então, o controle excessivo é justamente uma sombra de quem não flui, de quem não se permite ao elemento ar. O elemento ar não tá fluindo, porque ele tá batendo em alguma mureta toda hora, sendo interrompido. Porque tem um chefão lá dentro dessa pessoa que diz, não, a vida não pode fluir, tem que ser tudo previsível. Por que será? Aí vamos perguntar, quando na sua vida o imprevisível te machucou? Integração é uma dica muito importante. Ai, muito obrigada, Jonatas, pela sua fala e pela sua afirmação. E é mesmo, é muito. E por isso que eu falo, é somente através da integração que a gente vai ter uma vida... Oi, Poli! Querida, tudo bem? É só a partir da integração que a gente vai ter essa vida mais leve, essa vida mais fluida, essa vida mais livre. E aí é um trabalho eterno. Porque a gente tem regras o tempo todo, claro, de convivência e tudo, é lógico. Então a gente tem um trabalho intenso para ser feito com a sombra, mas não para ser feito tudo de uma vez, igual eu coloquei um papo assim nos stories, né? Não é para ser feito de uma vez, vamos parte por parte. Tanto que Gêmeos, quando vem, ele vem para falar, vamos olhar? Vamos olhar para essa partezinha aqui? Vamos. Então agora vamos olhar para essa parte. Aí no outro ano você vai perceber que em junho você teve... Por isso que é legal fazer diário, gente. Diário ou linha do tempo. E ir percebendo como que você é em cada época do ano. Como você é, como manifesta ser, né? E aí... Nossa, o que junho tava me pedindo pra olhar? Lembra que eu falei da bagunça? Vem bagunçar mesmo. Porque você precisa olhar para essa parte e reconhecer essa parte e integrar ela. E não olhar... E Gêmeos, por Gêmeos ter essa capacidade da dualidade, da versatilidade, de ser... eu tô aqui nesse grupo, estou socializando com esse grupo, entendendo esse grupo, aí de repente tô lá entendendo outra cultura e conhecendo, sendo essa curiosidade em pessoa, né? Em energia, melhor dizendo. Então em Gêmeos a gente tem a capacidade de olhar e não penalizar a nossa sombra. Não condená-la. Então essa bagunça, olha como essa bagunça é importante, gente. Essa bagunça é muito importante, porque é nela que eu tenho a capacidade de olhar e não julgar e integrar realmente essa sombra e ver como eu posso manifestar. Por exemplo, questão que eu falei, tá faltando muito elemento ar quando a pessoa tá muito controladora, né? E aí, aonde que ela tá precisando? E aí a sombra dela, talvez ela esteja escondendo na sombra dela. Talvez, gente, suposições aí. Vamos ver o que faz sentido aí pra vocês. Talvez ela esteja escondendo dentro dela. Aí lembra que eu falei da imagem? Que outra gêmea eu tô escondendo? Quando eu tô aqui muito,
Controladora, controladora, que gêmea que eu tô escondendo aqui? Talvez uma gêmea que sofreu com a imprevisibilidade, com alguma coisa muito bagunçada que aconteceu, muito imprevisível que aconteceu na minha vida, enfim. Ou existe uma gêmea dentro de mim, uma outra face, que quer, porra louca, entendeu? Porra louca. Que quer chutar o balde. Só que se chutar o balde, eu vou romper talvez com a minha família, talvez eu vou romper com a minha cultura, talvez eu vou romper com o meu grupo de amigos desde a infância, suposições. Talvez eu vou romper com o meu emprego estável que alimenta a minha família, não sei o quê. Então se eu deixar essa porra louca sair, não sei se pode falar palavrão aqui, mas se eu deixar essa louca. Se eu deixar essa louca sair de mim, ela vai bagunçar tudo isso e eu vou perder tudo isso. Ou uma dessas coisas que é muito importante pra mim. Então aí ela fica lá na sombra, quietinha, entre aspas, bem quietinha, entre aspas, porque ela só tá crescendo, crescendo e se manifestando em algumas partes de mim, até a hora que explodir total, a pessoa despiroca e aí manifesta de uma forma descontrolada. Então, por isso que eu reforço o quanto a integração é importante. Quando eu reconheço, quando eu faço esses processos, né, terapêuticos que eu posso fazer, você pode estar fazendo isso agora. Aí, ó, sacando, colocando, caindo um monte de ficha, assim, insights, né. Como que eu faço pra virar essa cabeça dessa imagem, né, que eu demonstrei, trazer ela mais perto? Se eu não posso trazer ela perto, eu posso colocar um espelho lá, né? Um espelho lá pra ela me ver e um espelho aqui pra eu ver ela. Quais são os espelhos que eu posso utilizar no meu dia a dia pra enxergar essa sombra e integrá-la? Aonde você pode ir soltando devagarzinho o controle e ir deixando essa doida que você talvez esteja chamando doida de uma forma pejorativa, mas que a vida, né, como diria aquele ditado como é que é? De louco e médico, acho que é assim, de louco e médico cada um tem um pouco, acho que é mais ou menos assim. Então a loucura que Gêmeos vem falar dessa loucura é no sentido de romper padrões. Porque lembra, ele fala da dualidade e ele fala também de começar a romper essa dualidade, indo pelos vários caminhos, pelos extremos dessa dualidade. Passeando por esses caminhos que eu vou conseguir reconhecer a beleza disso. Ou vou simplesmente reconhecer que aquilo tem pertencimento, que aquilo tem espaço no mundo. Porque eu posso não concordar. E isso, nossa, gente do céu, isso foi um ensinamento tão forte pra mim. Porque eu fiz história, minha primeira formação é história. E o Jonatas, você também fez história, fez filosofia. Que a gente estudou na mesma época, né? E história, não sei se você estudou história, se você tem essa mesma opinião, mas história pra mim, eu vejo que pra mim foi assim, o meu marido também é formado em história e tantos amigos de história, ele deixa a gente muito com a sensação da verdade nas nossas mãos, porque, nossa, conheci muita coisa, li muita coisa, a gente sai com um topete gigante, assim, da faculdade, né, uma arrogância, nossa, eu era muito arrogante quando eu saí da faculdade, então, aí você tem essa falsa ideia de que... nada a ver com filosofia, história, letras. É que a gente sempre tava nos mesmos grupos, né? Pensei que era uma dessas duas. Mas a gente tem a falsa ideia de que a gente tem a verdade ali na nossa frente e que aquilo, enfim, que aquilo
Olha, falando que os melhores amigos dele são de história e de filosofia, aí, ó. É por isso, a sintonia. Mas você era o equilíbrio. Apesar de serem estudos muito, né, de história, cada um tem a sua versão e tudo mais, principalmente eu fiz história, trabalhei com história local, então a gente fazia muitas entrevistas, mas ainda assim você sai com uma falsa ideia de que você vai conhecer a verdade, enfim. E aí Gêmeos eu acho que Gêmeos é muito essa energia de fazer entrevistas, de trabalhar com história oral. Porque aí você vê vários pontos de vista, e foi o que eu tive. Eu por mais que tenha trabalhado com história local e, consequentemente, com história oral, mesmo assim, eu acho que eu não tive a expansão de consciência. Também era mais nova, né? Mas ao longo da vida, trabalhando em diferentes serviços, em diferentes trabalhos, eu não trabalhei só como professora desde então, até se formar terapeuta, né? Eu trabalhei na fábrica de salgado da minha mãe, trabalhei numa milkshakeria. Então, esses diferentes trabalhos e várias escolas também, né? Várias escolas. Então, esses diferentes trabalhos me oportunizaram a ter a experiência, Gêmeos, a experiência de estar em um outro ambiente, diferente do que eu estava acostumada, e ter uma perspectiva diferente sobre o mesmo tema, por exemplo, política, que era um tema muito importante para mim na época de política, que eu tô falando de discutir leis, governo, essas questões assim. Esse tipo de política, porque tudo é política, né? Nós somos seres políticos. Mas esse tipo. Então eu pude ter essa oportunidade e foi muito rico, porque eu sofri na época muito de. Mas aí que tá, porque eu tava muito cheia do controle. Então eu precisei muito dessa bagunça de Gêmeos e muita comunicação pra conseguir dar uma relaxada com isso, que era um tema que me estressava, e relaxar e aceitar também os pontos de vista dos outros, porque às vezes eu tava ali tentando demonstrar para a pessoa que eu estava compreendendo ela, mas eu não estava, então, e eu sou muito transparente, então eu demonstrava que não, mesmo que eu contesse minhas palavras, o meu rosto demonstrava. E aí, a partir dessas experiências, de vocês se colocando no lugar do outro, que Gêmeos faz, a gente pode ter uma compreensão do outro. E hoje eu entendo muitas coisas. Oi, Vanilda, tudo bem? Que bom você tá aqui. E aí eu posso ter compreensão do ponto de vista do outro. E eu não preciso concordar, né? Porque como Gêmeos fala da comunicação, em comunicação a gente não tem a pretensão de concordar com o outro, de convencer o outro. A gente tem a ideia de eu comunico pro outro e escuto a comunicação dele, e quem sabe a partir disso eu tenho um outro ponto de vista, eu tenho contribuições, a gente sai diferente. E eu dei espaço pro outro comunicar, então eu honrei ele, né? Dei o respeito à existência dele. Então, aprendi, como eu disse, a duras penas. Não significa que eu sou a melhor comunicadora que eu poderia ser. Eu acho que eu tenho muito para crescer na comunicação, muito mesmo. Mas eu sou grata por essa energia de Gêmeos que bagunçou, porque eu precisava disso, dessa bagunça. Oi, Mi! Tudo bem? Ah, agora eu te vi melhor. Às vezes a gente fica aqui e não se concentra totalmente no que tá aparecendo aí. E aí, mais uma do elemento ar, a Mívria é libriana. Libra fala muito assim do respeito à comunicação também, né? E aí, como eu disse, eu precisava dessa bagunça para tirar essa face controladora, para poder colocar o espelho e olhar a face da loucura e poder dar mais espaço a isso. Porque aí que tá, eu achava uma loucura certos tipos de pensamento.
mas é porque aqueles tipos de pensamento poderiam oportunizar outras coisas. E aí cabe a cada um ver o que essa louca, essa outra face ali, seria capaz que você não aceita. Quem sabe se você escutar ela, você vai poder compreender muitas coisas inimagináveis sobre você, sobre os seus padrões, porque ela tá agindo. Ela tá agindo, de alguma forma ela tá agindo. Só que ela vai agir muito melhor a seu favor, ao favor dos seus propósitos, sonhos, desejos. Se você puder colocar esse espelho, olhar, honrar e integrar ela. E aí, tanto que na Jornada na Tenda desse mês, nós vamos trabalhar isso. Essa outra face, tanto que as inscrições estão abertas até domingo. Segunda-feira nós já começamos com uma turma nova, com novas pessoas. Para terça-feira ser o nosso primeiro encontro, onde a gente tem um círculo de mulheres. E a gente abre esse círculo com esse tema, com uma atividade de arte terapia voltada para esse tema. Cada uma recebe um oráculo relacionado a ele, que vai te guiar ao longo do mês, que é uma deusa guia, e uma carta do caminho sagrado que mostra como trilhar, é um aconselhamento extremamente claro de como trilhar esse caminho, que é o mês de junho, durante a Jornada na Tenda. E aí, as próximas 3 semanas do mês de junho, nós vamos trabalhar com o yoga, movimentando, né, essas energias dentro de nós, fazendo o corpo agir para isso. E bônus surpresas, como sempre, né? A gente tem uns bônus também dentro da plataforma. E então na Jornada na Tenda desse mês a gente vai trabalhar essa outra face minha. Que face é essa? Que mulher é essa? Que está aqui do meu lado, a minha gêmea. Que eu preciso olhar, integrar, e que quando eu fizer isso, quando eu integrar ela, eu vou me sentir muito mais fortalecida. Tem essa também, como eu dei o meu exemplo, eu me senti muito mais leve, fortalecida, porque a minha autoestima ficou mais fortalecida, também as minhas relações ficaram mais fortalecidas, mas principalmente a leveza. Eu posso ser doida. Posso ser doidinha. Posso mudar de ideia, porque antes eu achava um absurdo. Nossa, meus 20 anos, ou até menos assim. É um absurdo mudar de ideia. Principalmente assim. Então eu ficava fixa com aquela ideia. Eu sou uma pessoa comprometida, realmente. Mas aí que tá, usar esse compromisso com o que faz bem. Do contrário, não tá te fazendo bem, muda. Deixa Gêmeos bagunçar. E os outros que façam o esforço deles, geminiano, de tentar entender. E a gente comunica da melhor forma possível, mas deixa a loucura se instaurar aí. Ai, gente. Então, falei bastante de Gêmeos. E acho que já falei um bom tanto do signo do elemento ar, né? O que vocês acharam? Querem entender melhor alguma parte? Alguma parte que ficou meio, né, se não entendeu direito, me pergunta. Ou o que vocês acharam mais interessante ou inteligente, que eu tô lendo inteligente aqui. Mais interessante. E aí? Ah, deixa eu, agora no finalzinho, deixa eu falar do polo oposto, que é Sagitário. Tô olhando aqui minhas anotações. Falar do polo oposto, que é Sagitário. E para equilibrar a energia. Ah, não, antes de falar do polo oposto, deixa eu só falar sobre a questão uma questão aqui que eu esqueci sobre a dualidade, que é, nossa, é muito importante. Deixa eu só ler um comentário aqui da Mívia. O meu planeta que rege a área profissional deve ser em Gêmeos. Ai. Deve ser, jornalista. Eu falei no início dessa aula que eu entendo Gêmeos muito com a profissão de jornalista. Ele precisa passar informação, uma informação rápida.
Então, a melhor forma possível é através de notícia. Digamos assim, que o historiador, ele é Sagitário, que aí aprofunda, até demais às vezes. E aí Gêmeos comunica. Deixa eu comunicar rapidão isso daqui, porque precisa chegar a notícia em mais gente. E tanto que história e jornalismo tem uma certa rixa muito tosca, que desde a faculdade eu achava bem tosco, mas e faz sentido com os signos, com os polos opostos. Aí o Elcio, o ar é o mais quica de todos. Claro que você vai falar isso, né? Eu também falo que touro é o mais maravilhoso, né? Mas ar, gente, sem ar a gente não vive. Falando do elemento ar, o ar tá na nossa respiração. Tanto que os nossos pulmões, eles são regidos, né, pelo signo de Gêmeos, pelos signos, né, de ar. E aí, tanto que respiratórios, exercícios, quando eu digo respiratórios, eu tô referenciando os exercícios respiratórios, que no yoga a gente chama de pranayamas. Eles são muito bem-vindos para equilibrar a energia de Gêmeos, porque aí ele vai condicionar esse ar, né? Esse ar do pensamento, ele vai condicionar. Boa noite, Valéria. Ele vai dar propósito. Ele vai dar propósito. E quem trabalha com pranayama, com respiratórios, sabe que quando você tá fazendo, vamos só um exemplo. Você tá inspirando aqui em 4 tempos. Inspiro. Aí prendo em 2. Solto em 4. Simplesinho. Mas para algumas pessoas, inspirar em 4 é um desafio enorme. Pode ser um tempo muito grande e pode ser um tempo muito curto. Assim como expirar, também 4 tempos pode ser muito ou pode ser pouco tempo. Reter, tem gente que se desespera de reter. Tem algumas práticas de respiratório que a gente faz na terapia que é perceptível as manifestações ali conforme cada fase da respiração, porque a respiração tem 4 fases. Eu estou no vazio, aí eu inspiro, retenho, solto. Fico no vazio, inspiro, retenho, solto. Eu estou no vazio da terra, a terra é o vazio, o útero é o vazio, a casa sem móveis é o vazio. Aí eu inspiro, ou seja, eu crio a vida, eu dou a manifestação da vida, o signo de Áries. O princípio da vida é o embrião. O princípio da vida, eu começo a pintar a casa ou colocar os móveis. O princípio da vida, a semente. Retenção pode significar essa planta que está crescendo, está começando a fortalecer seu caule, seus galhos, o corpo está se desenvolvendo, a casa está tomando forma e já está com pessoas habitando, ou seja, dando aquela sustentação. Quarto, eu solto, então eu permito ir. Essa casa não faz mais sentido para mim, eu preciso mudar. Tá num lugar que me desfavorece a ida pro meu trabalho, ou tá caindo aos pedaços, precisa de reforma, deixo ir. Esse corpo, eu tô crescendo, então eu preciso trocar, né? Aqui tem aquelas dores, quando a gente é mais novinho, a dor do crescimento. Por quê? Porque a pele tá se expandindo, os ossos estão se expandindo, os músculos. Tem que deixar aí aquele corpinho. Igual a cobra deixa um corpo inteiro, né, para trás, praticamente, a pele inteira, né, para trás. Porque ela precisa trocar de vida, assim como qualquer outra situação da nossa vida. Então, deixar ir e soltar o ar. Então, percebe, em cada fase que você tenha com cada coisa que você tenha dificuldade, cada fase que você tenha dificuldade, dessas que eu te falei, podem abrir, expandir a sua consciência sobre
como você tem dificuldade relacionado ao que essa fase representa. O nada, o começo, a manutenção, a sustentação e a liberação. O soltar, a purificação. Então, inúmeras possibilidades com respiratórios para aprender a fluir com o elemento ar e todos os outros. Pra vocês verem como o elemento ar ele pode oportunizar que você restabeleça, que você se reintegre e restabeleça a sua saúde integral, né? A sua saúde como um todo. Quando a gente fala saúde, muitas vezes a gente pensa assim, não ficar doente. Não, saúde é o bem-estar, né? Estou com saúde, estou com bem-estar. E aí, que eu ia falar da dualidade de Gêmeos, é que por ele ter essa facilidade de ir para diferentes pontos de vista, né, tem essa propriedade, ele geralmente essa energia não tem apego com um lado da história. Porque ele conhece diferentes pontos de vista. Então ninguém tá certo. E ao mesmo tempo ninguém tá errado. Tá todo mundo certo. E aí isso é muito o que caracteriza a energia de Gêmeos como porra louca. Então ele não tem muitas vezes a medida do que é certo, do que é errado, do que é aceitável, do que não é. Porque vamos trocar o certo, porque o certo e errado é essa dualidade que provoca muito as sombras, a construção das sombras. E aí a gente pode trocar um pouquinho pela palavra o que é adequado e o que não é, o que é aceitável e o que não é. E aí Gêmeos ele não tem essa medida do que é aceitável e o que não é. Então olha que perigo que isso é para nossa vida, para o nosso ego. Muito perigoso. Porque se eu não tenho medida se aquilo é aceitável ou não, adequado ou não, muitas vezes eu vou ser inadequada e vou ser excluída de grupos que eu considero importante. Tá vendo por que isso fica na sombra? Por que isso fica escondidinho? Essa energia fica escondidinha. Porque eu preciso me manter adequada. Porque eu quero ser a certinha. Principalmente o arquétipo da boazinha, né? Porque eu quero ser aceita nesses grupos. Se eu deixar essa doida vir, sem escrúpulos, sem tabu, sem esse cabresto, se eu deixar essa doida vir, ela vai fazer essa bagunça e eu vou perder. Então é um mecanismo de defesa que nós fazemos. Por isso que agora, até vou começar a entrar na questão das dicas pra gente encerrar. Agora não é uma ideia, tanto que o meu irmão falou disso hoje, né? A gente tava conversando sobre isso, e aí a gente tava falando de que agora não é um momento de fortalecer o ego. Não é um momento da gente ficar assim, não, é isso que eu escolhi, é esse propósito e sabe? E eu sou isso, fortalecimento do ego, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu sou isso e aquilo. Não, agora é um momento pra gente dar uma paradinha, respirar, primeiramente. Respirar. Tá. Agora tá bagunçado, eu tô vendo muitas possibilidades, então vamos avaliar. O que tem de interessante nessa situação aqui, se eu mudasse pra isso? O que tem nessa outra se eu mudasse? Avalia. Se imagine. Ai, nossa, a imaginação, outro conceito basiquíssimo de Gêmeos. Imaginação. Da liberdade para a imaginação, né? Então, se permita sonhar, imaginar, quem sabe experimentar muitas coisas diferentes. Não vou falar uma coisa, já. Bota o pé na jaca. Experimenta um monte de coisas diferentes que você puder, sabe? E de experimentar coisas diferentes, muitas vezes quando a gente fala isso, já pensa em viajar para um lugar diferente ou trocar totalmente de estilo. Mas pode ser coisas bem simples no teu dia a dia. Troca horário. Eu sempre vou dormir tal hora. Troca horário. Quem sabe? Experimenta. Troca a mão que você faz as coisas. A gente vai ter uma atividade assim na jornada, na tenda. Troca o lado. Eu sempre tomo banho assim.
agora eu vou tomar banho de um outro jeito. Por exemplo, eu sempre começo lavando o braço. Dessa vez eu vou começar, sei lá, lavando o cabelo. Vou tomar banho no escuro. Gente, tomar banho no escuro é um exercício extremamente tântrico. É maravilhoso para aguçar os sentidos. É bem taurino também, aguçar os sentidos, se entregar ao vazio, ao inesperado, ao fora do controle. Nossa, é muito. E é tântrico porque é muito conectado com o teu corpo, com a tua matéria, que é a expressão do teu espírito, enfim. É muito, muito legal. Então, nesse sentido, entende? Experimenta coisas diferentes nesse mês, mas sem esse compromisso de, nossa, agora experimentei o diferente, pronto, agora eu amei, vou trocar. Sem extremos, tá? Sem extremos nesse momento. Se dedica a conhecer coisas novas e sempre que você estiver percebendo, opa, eu tô muito controladora, eu tô muito nesse lado da história. Experimenta fazer o exercício contrário. Experimenta ir pro outro lado. Como é que é estar do outro lado? Talvez passar pelo outro lado eu chegue à conclusão de que não, esse é meu lugar mesmo. Que loucura esse outro lugar aqui. Tudo bem, talvez você chegue a essa conclusão. Mas tá bom também, pelo menos você experienciou. Tudo é válido, como eu disse no começo, né? Você vai trazer algum ensinamento dali. Às vezes o maior ensinamento é de que aquilo não é pra você. Tudo bem, mas ainda é alguma coisa. Ou outras coisas, porque eu acredito nos infinitos aprendizados que eu tenho com cada situação na minha vida. E aí, então por isso que eu te indico fazer coisas diferentes para equilibrar a energia de Gêmeos e do elemento ar, fazer exercícios respiratórios, praticar yoga, claro, sempre, porque praticar yoga é dar essa atenção à sua respiração, ao seu corpo. E quando eu falo praticar yoga, não é só de asanas, eu tô falando de infinitas possibilidades. O yoga tá aí para ser desbravado, a internet tá aí, olha a internet, gente, Gêmeos, informação. Tá aí com diferentes informações, tem muita gente trabalhando com isso, não é só eu, porque também tem essa, se não sintoniza com esse trabalho aqui, sintoniza com outras vezes, né? Gêmeos tem essa, né? Experimento diferentes coisas para ver com que eu me sintonizo. E pratica essa presença, essa respiração, e isso vai te trazer cada vez mais clareza mental, que é essa propriedade do elemento ar e do signo de Gêmeos. A escrita também, a escrita terapêutica é outra dica que eu dou de arte terapia. E aí vamos diferenciar o que é escrita e o que é escrita terapêutica. Em síntese, a diferença crucial é que quando eu falo escrita, eu tô abrangendo tanto a escrita, aquela escrita que eu só tô escrevendo que vem na cabeça, quanto a escrita que eu tô realmente pensando em cada palavra que eu tô colocando, estruturando parágrafo, estruturando o meu discurso, né? Tô estruturando o meu discurso ali, só que escrito. A escrita terapêutica, ela já tem um propósito de ser profunda e de ser conexão com o seu eu íntimo e transformação. E essa transformação não precisa ser de imediato. Mas uma coisa é imediata, que é o contato. Você transformou a consciência. Você não sabia algo e a partir do momento que você faz o exercício, você já sabe outra coisa sobre você. Essa é a primeira transformação, mas tem várias outras. Então tem essa pretensão de ser profunda, de ser conectiva com o seu eu e de ser transformadora. E dentro da escrita terapêutica também, a gente não fica trabalhando o discurso. A gente deixa fluir. Vomita algumas coisas que estão dentro de você, muitas vezes. Mas eu prefiro o termo escorrer. Mas é porque às vezes realmente é alguma coisa assim que estava muito entalado aqui. Como uma amiga do curso de psicossomática feminina que eu tô fazendo falou essa semana. É uma coisa que
estava sendo empurrada a goela abaixo. E não descia, não era para ser teu, então não te cabia isso. Então, vomitar é isso. E eu gosto também do termo escorrer, porque eu acho que a escrita terapêutica tem muito a ver com isso, deixar escorrer através das suas mãos as águas dentro de você, as suas emoções. Então, a escrita terapêutica é muito interessante, fazer diário e se comunicar. Vou chamar a carta do contador de histórias aqui. Eu não trouxe a carta, mas vou falar dela. O contador de histórias é quando eu conto a minha história a fim de trazer essa conexão com o outro, estabelecer essa conexão com o outro, e eu vejo que aquela história tem um sentido. Ou eu não vejo, mas eu sinto que eu preciso botar ela pra fora. E quando eu coloco, aí alguém vem e fala, nossa, era isso. Ou a pessoa nem fala, mas é que a gente tá falando do falar por causa de Gêmeos, mas a pessoa sente, impactou, ou eu falei por ela sente que eu falei por ela, enfim, essas coisas. Então, o contador de histórias é bem interessante. E o contador de histórias tem essa propriedade de expansão da consciência. Então, é bem legal de ser trabalhado. E aí, sobre o polo oposto, que é Sagitário, porque os signos sempre andam juntos, né? Em dupla, em parzinho. Então, Gêmeos de um lado, Sagitário do outro. O que é esse equilíbrio? Gêmeos, informação rápida. Sagitário, informação mais concreta, ou seja, conhecimento. Informação, conhecimento. Viagens rápidas, ou seja, a fala, muitas vezes, o pensamento rápido. Sagitário, as viagens longas, um livro, um curso, um estudo. A maior viagem rápida que a gente faz é essa, né, de falar. E a maior viagem longa que a gente faz é a própria vida, Sagitário. Então, o equilíbrio dos dois é o que eu tenho que deixar ser mais ágil e o que eu tenho que aprofundar. O que eu tenho que deixar na superfície, Gêmeos é muito a superfície, porque tem que ser rápido. O que eu tenho que deixar na superfície, deixar levinho. E o que eu tenho em Sagitário, o que eu tenho que aprofundar e tornar aquilo mais parte de mim. E ao mesmo tempo o oposto, o que eu tenho que ser mais leve, né? E o que eu tenho que aprofundar, enfim. É esse equilíbrio deles. Oi, Kali! Claro que tem muito mais para ser dito, tanto sobre Gêmeos, quanto sobre Sagitário, sobre elemento ar. Mas eu acredito que aqui a proposta é ser uma aula bem mastigadinha, didática, a gente falar dos pontos principais. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário, faça, muito bem-vindo. Porque o que eu tinha para falar, eu falei. E estou muito contente de falar sobre esse assunto, sobre Gêmeos, porque, como eu disse, eu tava bem, nossa, confusão de pensamento. Ainda mais ontem que eu fiquei, nossa, meus posts não estão sendo entregues. E isso daqui tá mudando tão rápido que eu perdi alguma coisa. E será que minha informação tá chegando, meu conteúdo tá chegando? Então é muito Gêmeos isso, né? Eu quero que a informação chegue, né? Eu trabalho com isso. E então poder sintetizar aqui, tá aqui com vocês, eu fico sempre imaginando, né, as pessoas aqui junto comigo. Então, eu agradeço muito a presença de cada um aqui. Ah, que lindo! Muito obrigada. Te agradeço. Por suas palavras também, por sua participação, pela energia de vocês. E tamo junto, tá? Força na peruca, não... pirem, pode, como eu disse, enfia o pé na jaca, despiroca mesmo. Mas não pirar ao ponto de desacreditar de si, tá? É uma fase, lembra, a vida é cíclica. É uma fase
Você vai passar por essa fase não somente em junho, vai passar em várias situações da sua vida. E quanto mais você aprende a lidar com essa energia e aceitar e integrar ela, toda vez que ela aparecer na sua vida, você vai despertar mais agilmente, como Gêmeos espera, mais profundamente, como Sagitário espera. Propõe, não espera, propõe. Então, pire de um jeito muito legal aí. E me contem depois. Me contem como é que foi esse ciclo, como é que está sendo. Vou adorar saber e compartilhar coisinhas minhas também, tá bom? Um beijo e boa noite.